Nós vamos dar início, que hoje a gente tem muito assunto para tratar, e o pessoal que vai chegando, a gente vai admitindo à medida que eles vão chegando. Combinado? Se você puder, feche os teus olhos aí, curva tua cabeça. Pai querido, muito obrigado, Deus, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. E nada acontece sem que o Senhor queira, saiba ou permita. Te agradecemos, Pai, por esse encontro, por essa reunião, no qual vamos tratar assunto do teu reino. Deus, queremos pedir a tua bênção, direção, orientação, o teu toque. Fala ao nosso coração nessa noite e, Deus amado, que acrescenta a cada um de nós. E Deus, aqueles que vão a chegar um pouco depois ou que vão assistir essa gravação, abençoa e fala ao coração deles também. Em nome de Jesus, amém. 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 Nossos irmãos estão chegando, como está acontecendo agora com a nossa irmã Nessi, e eu vou começar fazendo a apresentação para vocês. E aqui, ah, e assim a gente começa, capítulo 5 de Primeira aos Tessalonicenses. E no capítulo 5 ele começa mais ou menos assim. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não preciso escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, e de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, porque esse dia os surpreenda como ladrão. Ele começa o capítulo 5 fazendo uma referência ao capítulo 4, que no capítulo 4, qual era a afirmação? Irmão, não queremos que seja ignorante quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu, você surgiu, cremos que também Deus trará, mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês que a palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, que ficarmos a vida do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com voz e arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É disso que ele está se referindo. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Ele começa dizendo o seguinte, ó, já está explicado. Não tem que ter dúvida. Ou não fica viajando na batatinha, porque ele, o que ele está fazendo? Aqui é um preâmbulo do que ele vai dizer agora. Então, ele dá esse assunto como caso encerrado. Ah, mas peraí, mas será que vai ser? Mas aí tem os amilenistas, tem os pós-milenistas, tem toda essa turma que fica. São discussões, tá? Que Paulo está dizendo o seguinte, ó, não se preocupa com isso. Pô, Betão, então por que não estava ensinando, aprendendo aqui sobre Tessalonicenses? É justamente para aprender a descansar no Senhor. Aí Paulo ele escreveu tudo isso, falou da bondade deles, falou da cultura, falou do modo de viver, e aí ele começa dizendo, agora no capítulo 5, ele vai para o final da carta. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E quando a gente fala como um ladrão, ninguém sabe quando o ladrão vai atacar. Gente, nos nossos dias aqui é muito fácil falar sobre ladrão. A maioria das casas tem alarme, tem grade, tem muro. Por quê? Nunca sabe quando é que o ladrão virá. Aliás,
Eu fui um daqueles que vim morar em apartamento depois que o ladrão entrou em casa. Literalmente isso. Porque depois que entrou uma vez, o cara já sabe por onde entrar. Já sabe quais são os caminhos, já sabe o que eu tenho aqui dentro. O que ele não conseguiu levar, ele pode voltar para buscar. O dia do Senhor. Tem um pessoal que faz uma confusão danada com essa história do dia do Senhor. Por quê? Quando Ezequiel escreveu, quando Isaías escreveu e quando Oséias escreveu, todo mundo ficou na dúvida. Porque o que é o dia do Senhor? Para alguns, o dia do Senhor começou quando Jesus veio. Para outros, se baseiam nas 70 semanas de Daniel, que nós falamos lá quando a gente falou do primeiro capítulo. Aliás, na introdução. Acham que vai ter, que o dia do Senhor vai ter um dia que vai ser justamente concluindo com o arrebatamento da igreja. E o que Paulo está colocando aqui vai ser justamente esse momento. Vai ser o momento que vai ser o dia do Senhor, o dia dele e de mais ninguém. Satanás não tem mais domínio. Ele já está, Betão, você já falou aqui várias vezes que Satanás já está dominado, que ele não tem poder, mas ele não vai mais continuar agindo do jeito que age. Por isso que os amilenistas e os pós-milenistas têm essa discussão. Porque a interpretação de dia do Senhor, para alguns, fica vago. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, o dia ninguém sabe. Então quer dizer, então ele não veio ainda. Percebeu? Porque o arrebatamento da igreja, como ele disse, eu já falei para vocês como é que vai ser. E aqueles que estão vivos não vai preceder os mortos. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Não fica preocupado com isso. Ah, mas é aquele meu irmãozinho que morreu. Não se preocupa com isso. E quando vai ser? Vai ser num dia que ninguém espera. E ninguém sabe. E sabe o que é legal? O desejo de Paulo era que os leitores, em vez de se encher de vã curiosidade, se deixassem dominar pela excitação. Qual é o propósito? Fiquem preparados. Fiquem prontos. O objetivo maior de Paulo, com tudo que ele escreveu, apesar do primeiro toque que ele dá lá no capítulo 1, apesar do que ele escreveu no capítulo 2, apesar do que ele escreveu no capítulo 3, apesar do que ele fez no agora, como eu acabei de ler, no capítulo 4, ele está dizendo agora aqui, o único propósito é que nós fiquemos preparados. E a gente tem uma dificuldade nisso. Por quê? Olha o que diz o versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles. Como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Sentença definida. Quem está afastado de Deus, quem está longe de Deus, é que vai vivenciar as dores. Mas vocês, irmãos, essa parte que é legal, né? Irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão. Ah, mas tem que estar, então eu tenho que estar preocupado que Jesus pode voltar a qualquer momento? Não. Eu tenho que ter uma vida condizente como cidadão dos céus, mesmo estando aqui na terra, mesmo vivendo aqui. Mas, Betão, eu vivo numa sociedade corrupta. Na hora de fazer a declaração de imposto de renda, se eu não fizer uma maracutaia ali, eu vou entregar para esses bandidos aí um monte de. Não, gente. Nós vamos andar de. Tem lei aqui, é o que dá para fazer. Quando Jesus achar que não dá mais para viver nesse mundo, ele tira a gente daqui. Deus nunca vai deixar vir sobre nós provação maior aquela que nós possamos suportar. Antes, vai dar o escape. E o pior de tudo é que a gente que é crente, gente, a gente esquece disso. Como crente,
A gente dá umas esquecida nessas coisas. Aí, você entende por que Ezequiel, lá no capítulo 13, versículo 9 até o versículo 12, diz assim: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estão escritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Por fazerem meu povo desviar-se e ao dizerem paz, quando não há paz, e porque quando é construído um muro frágil, eles lhe passam cal. Por isso, diga aí àqueles que passam cal, o muro cairá, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão os ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Ou então, Amós, ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentam seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Lembra que haviam profetas, haviam líderes, e, gente, Samaria, quando chegou lá, veio a destruição, Samaria foi a primeira a ser destruída. Samaria foi arrasada, terra arrasada. E depois, mas isso aqui é uma profecia. E o povo não entendeu. A preocupação não é para nós que somos santos. A preocupação é para quem está sujo. A preocupação é para quem está em trevas. E é por isso que ele diz no versículo 5: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. E se estejamos atentos e sejamos sóbrios, tá? Tenha força de você que é um soldado, que está com uma sentinela, que está vigiando, que está olhando, mas está cumprindo a sua função. Está ali fazendo a sua função, que é a função de guia, que é a função de guarda. Eu vou tirar isso aí. A vida cristã é mais ou menos isso. Tem que ter a função de guardião. A vida cristã é constante vigilância. João Batista Figueiredo, que tem a frase, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Porque os nossos olhos têm que estar voltados para o céu. E quando ele está escrevendo para os Tessalonicenses, estou preocupado com uma série de coisas que não tem que se preocupar. Vivam uma vida santa. Vocês todos são filhos da luz. Por isso, gente, não se concebe crente envolvido em coisa errada. A marca do pecado não pode fazer parte da vida do crente. Nós não temos que ter nem sinal. O nosso andar, o nosso falar, o nosso jeitão de agir tem que ser parecido com o de Jesus. Fazer discípulos. Tem muita gente que não entendeu ainda que é fazer discípulo. É fazer com que os outros olhem para nós e nos sigam. E nós temos que ser parecidos com Jesus, de maneira tal que quando olharem para nós, quando alguém olhar para a gente, vai falar: eu quero ser parecido com ele, eu quero ser parecido com ela, eu quero andar como ela anda, eu quero ter as palavras que ela tem nos lábios, eu quero ter o andar que ele tem, eu quero ter esse jeitão, eu quero experimentar essa vida. Eu quero experimentar o que é esse negócio de andar na luz, que é descansar em Deus, que é depender do Senhor, que é viver uma vida digna, que é viver uma vida bonita, e que todo mundo, ninguém tem nada contra, e ninguém pode apontar o dedo e não pode dizer nada contra essa vida. Mateus capítulo 5, versículo 18.
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Como eu citei errado outro dia um versículo, deixa eu pegar aqui, abrir o texto aqui, porque quando eu cito aqui, às vezes eu posso ter um lapso de memória, mas eu não posso passar errado, porque eu passei um texto errado para a irmã. Olha só. Falei errado mesmo, é 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia colocada debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e ilumina todos que estão na casa. 16. Assim resplandeça a vossa luz, ou brilhe a sua luz, ou brilhe a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou pensa, como o Espírito Santo me tocou aqui e falou assim, você está enganado. Mas é isso. Por isso que Paulo está escrevendo aqui. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Então, gente, quando fizer negócio, eu vendi um carro há pouco tempo atrás. E quando eu fui vender o carro, veio um cara olhar o carro. O preço é esse, por que você está vendendo por esse preço? Porque tem esse carro aqui tem um probleminha. Você tem que trocar o cabo do freio de mão. E eu fui olhar na concessionária, ele não troca só o cabo, ele troca o conjunto inteiro. E é R$ 1.500. E eu estou tirando no preço para que você, quando comprar o carro, você vai e faça o serviço. Ele olhou para mim, como quem, assim, que esse cara ficou doido. Eu não sou a melhor pessoa desse planeta, não, gente. Eu sou um pé de chulé. Eu estou aprendendo a ser filho da luz. Eu quero ter uma vida tão digna que quando as pessoas olharem para mim e digam, opa, esse sim eu posso deixar o dinheiro aqui que ele não vai levar uma parte nenhuma. Eu posso negociar com ele. Não tem nada na vida que, se alguém descobrir, o cara vou passar vergonha. Não, graças a Deus. Tenho vergonha sim do meu passado. Ah, tem cara que fala assim, artista, né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida. Eu me arrependo. E se eu pudesse voltar no passado, eu mudava um monte de coisa. Um monte de besteira que eu fiz e de gente que eu maltratei e magoei. Por isso, ele continua. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, como aquele soldado que está lá plantado na porta da cidade, mesmo que ele não esteja fazendo absolutamente nada, porque não chegou ninguém estranho, mas ele está cumprindo a sua função. Nós, versículo 8, porém somos do dia, sejamos sóbrios. Aí ele entra numa palavra que é muito legal, vestindo a couraça da fé. Não é palavra vazia, não é pensamento dos outros, não é o que os outros acham, ou como eles veem, que eles vão abalar ou vão perfurar a minha fé. Couraça da fé. Lembra lá do Efésios 6? Armadura de Deus? Vestindo a couraça da fé e do amor. E quando eu visto a couraça da fé e do amor, os meus olhos, a minha forma de ver as pessoas mudam. Veja, perceba que ele está falando aqui, gente, com um povo que é romano, que estava debaixo lá da cultura greco-romana, que estava acostumado com batalha, que estava acostumado com o gnosticismo, que os valores que ele coloca aqui agora são valores espirituais.
para viver dessa maneira, veja bem, eles estavam no meio de um povo que vivia a promiscuidade. Porque eles tinham o conceito gnóstico de que a alma é pura, é boa, é intocável e o corpo para nada presta. Por isso, uma vida de devassidão, de maldade e de promiscuidade não contaminava a alma. Aqui ele diz ao contrário. Vivam de maneira digna, como filho da luz. Vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança, da salvação. Salvação, ele usa em vários textos. Por quê? No meio da cultura greco-romana, a alma já estava salva. O sacrifício de Jesus aqui faz toda a diferença. E quando ele fala de salvação aqui, é justamente referência ao que Cristo fez na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados para que, uma vez justificados por Cristo, tenhamos paz com Deus. E isso faz toda a diferença para aquele que vai se encontrar com o Senhor nas nuvens. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, para eles, era fortíssimo. O conceito que eles tinham que passar ali por uma transformação de pensamento. E nós, hoje em dia, vivendo numa sociedade que tudo pode, cujos valores estão corrompidos, e que o relacionamento interpessoal é raso, superficial, e ninguém se comunica com mais ninguém, até porque acha que o outro vai querer levar vantagem em cima da gente. É horroroso isso? É, mas é fato. É por isso que hoje a gente não faz mais, está com dificuldade de fazer discípulos. Discipular pessoas. E deixar as pessoas no conhecimento de Jesus. É por isso que a gente não para mais para falar de Jesus. Então, gente, agora nós temos que andar como luzeiros no meio de uma geração corrupta e perversa. E como é que faz isso? É no meio das pessoas, lá no caixa do mercado. Jesus te ama. Deus te abençoe. Aquela pergunta, como é que está a tua vida com Jesus? Com a intenção, sempre, de se relacionar. E continuando, claro. Portanto, Mateus 24, 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor. Dentro desse contexto. Percebeu o contexto? Eu sou sóbrio, eu estou vigilante, porque Jesus já advertiu lá, Mateus 24, 42. Paulo só está reforçando, tá? E lá no 25, 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu vou viver, eu vou cumprir a minha função, eu vou ser como aquele soldado que não está tendo. Se tiver batalha, eu vou estar pronto para batalhar. Se não tiver, eu estou ali cumprindo minha função. Qual é a minha função? É ser soldado. É estar atento. Fardado, revestido, para que quando alguém olhar para mim, vai perceber, opa, esse é soldado. Do mesmo jeito, quando Paulo olhou na visão, ele viu o macedônio, olhou não, ele teve a visão de um cidadão da Macedônia. Ele olhou e falou assim, não, isso aí não é gaúcho, não. Não está de bombacha. Não está de chapéu de couro, não é nordestino. Percebeu? Do mesmo jeito. Esse vigiem tem essa função e tem essa força de, para você estar nessa, como se tivesse uma função, exercendo um cargo. E lógico, tem outras referências, Mateus 13, 33, 37, Atos 20, 31.
1 Coríntios 16, 13, Colossenses 4, 2, 1 Pedro 5, 8, Apocalipse 3, 2, 3 e também 16, 15. Todos trazem a condição de vigiai, vigiante, vigilando ou vigias. Todos trazem esse mesmo posicionamento. Postura de soldado. Jeitão de soldado. Cara de soldado. Sabe quando você bate o olho e fala assim, eu sou um soldado. E ele está lá no seu posto. Já fez esse paralelo? Quando alguém olhar para você e fala assim, ah, é crente. Eu vi uma vez, uma ocasião, numa convenção missionária, que um missionário foi ao campo substituir um missionário que foi para um outro campo. E quando ele começou a falar de Jesus para o povo, o pessoal falou assim, não, peraí, esse cara que você está falando aí, o nome dele era outro, morou aqui com a gente. Ele viveu um período aqui com a gente. Esteve na nossa igreja um período, um grupo de americanos, e junto veio a Miss Kathleen Campbell. Eu já falei isso aqui, os irmãos já conhecem essa história, mas eu vou repetir, vale a pena. O esposo dela, em Nacogdoches, Texas, quando ele saía na rua, ele passava na rua, as pessoas apontavam para ele e diziam, lá vai um santo homem de Deus. Vigilante. Atento. Sóbrio. E ele continua. Na verdade, o Hendricks, que escreveu um desses comentários que eu citei como bibliografia, ele faz uma colocação justamente sobre esse trecho aqui, que essas passagens nos levam às seguintes conclusões. Primeiro, a incerteza de nossa parte do dia e hora do retorno de Cristo é uma razão para a vigilância. A incerteza, lógico, da nossa parte, do dia e da hora do retorno de Cristo é uma razão para a vigilância. Outra razão para a constante vigilância é a presença de inimigos visíveis e invisíveis que ameaçam o rebanho. Atos 20, 31 e 1 Pedro 5, 8. E ele cita mais duas ainda. Ser vigilante significa estar espiritualmente desperto. Espiritualmente acordado. Espiritualmente atento. Ser vigilante implica o hábito de oração regular, inclusive ação de graça. Colossenses 4, 2. E, por fim, o que provavelmente seja mais completa a descrição de vigilância é dada em 1 Coríntios 16, 13 e 14. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, portem-se varonilmente, fortaleçam-se, todos os seus atos sejam feitos com amor. Isso é ser vigilante. Isso é ser vigilante. O Paulo está dizendo, depois de tudo que ele falou, sejam vigilantes. E continuando, versículo 10. Ele morreu por nós para que estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Ou seja, se eu morrer, estou com ele, estou ligado a ele. Se acontecer alguma coisa, passou para a eternidade, estou com ele. Mas se ele morreu por nós para que nós estejamos acordados. Esse acordado agora aqui é no sentido de ter vida plena, abundante e eterna. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olha que legal. Os tessalonicenses já estavam edificando e exortando uns aos outros, crescendo mutuamente.
Aqui, gente, a gente tem dificuldade de conhecer o irmão numa. Ah, a igreja é muito grande, são mais de 1.800 membros. Querido, querida, nós vamos ter que conhecer essa gente. Nós vamos ter que começar a caminhar com o povo. O fato de estarmos aqui em classe, outras classes estão acontecendo, as pessoas estão se conhecendo mais. E é nesse processo, mesmo quando os irmãos e as irmãs colocam dúvidas, a gente faz os comentários aqui, nós estamos conhecendo um ao outro e edificando um ao outro. É assim que o corpo de Cristo cresce. Tessalônica fez de tal forma, de uma maneira tão intensa, que mudou a história daquela região e não só da cidade de Tessalônica, de outras cidades também. Versículo 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham consideração os nossos pastores, os nossos diáconos, os professores, com os líderes de ministério, com os ministérios que nos ajudam, que nos servem, que nos auxiliam. Tenham-nos, versículo 13, na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Aí você fala assim, Betão, estava caminhando tudo bem? Estava tudo tranquilo? Por que Paulo colocou isso aqui? O Espírito Santo colocou, gente. Vivam em paz uns com os outros. Tem gente que não consegue. Tem gente que tem dificuldade. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu já disse e repito. Quem é que está na igreja? São os doentes. Perfeito! Só Jesus. Cada um vai dar conta de si mesmo, você não vai dar conta do outro. A vida do outro é do outro. O que você vai ter que fazer? Eu li agora no versículo 11. Exortem-se e edifiquem-se. Tem alguns irmãozinhos, tem algumas irmãzinhas, gente, que tem as suas dificuldades. A igreja é onde estão as pessoas que precisam de ajuda, precisam de tratamento, são os doentes. A igreja é tudo doente. Perfeito, só Jesus. Aí ele vai para o versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. Confortem os desanimados. Auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Ociosos. Não trabalha, faz nada o dia inteiro. Só exercita a língua. Opa, não é por aí, querido, faz alguma coisa. Eu encontrei lá em Portugal uma moça da igreja de Manaus. Esqueci, deixa eu citar aqui para não falar errado. A igreja é Nova Igreja Batista de Manaus. A nossa igreja tem uma companhia que faz a limpeza. A Nova Igreja Batista lá de Manaus, eu não conheço e falei para ela, eu quero um dia lá em Manaus, um fim de semana, eu quero conhecer essa igreja. Sabe por quê? Essa igreja, no final de semana, ela tinha um grupo de 350 pessoas que vieram fazer a limpeza da igreja. Limpeza da igreja. A igreja não paga para uma companhia ou coisa assim fazer limpeza. Os irmãos têm um grupo, 350 pessoas vão lá para limpar a igreja. Mas Betão, eu vou limpar a igreja? Eu vou lavar banheiro para os outros? Às vezes a gente pensa assim. Quando eu estava na congregação em Mauá, gente, não tinha esse negócio, não.
Lá ou a gente fazia, ou fazia. Quando encontrava coisa bagunçada, não tinha jeito. A gente ficava lá, terminava o culto, 10, 11 horas, a gente ia arrumar. Algumas vezes tinha que chegar mais cedo para ajeitar algumas coisas, não tinha jeito. Mas era uma maravilha. Eu trabalhei um período de tempo integral na igreja, em nossa igreja. Fui pastor de tempo integral. E eu tinha alguns dias que eu chegava às 7 horas da manhã, orava com o pessoal da administração, o pessoal que fazia trabalhos na igreja. Aí tinha a programação da igreja e saía da igreja às vezes 10 horas da noite. Eu já disse várias vezes. Podia ter, você pode encontrar profissionais que faziam o trabalho que eu fazia muito melhor, mas nunca vai encontrar alguém que fez com tanto amor. Quando essa irmãzinha falou comigo, falou da igreja, mostrou o vídeo, fez a apresentação da igreja para mim, para que eu queria que eu conhecesse, eu lembrei desse período e lembrei de Mauá. E eu olhei para a nossa igreja, que temos pessoas que para vir para o culto, se estiver chovendo, eu não vou. Ah, não, tá frio. Hoje eu não vou. Ih, tá lotado. Vou voltar para casa. Você percebeu? Eu não estou criticando ninguém aqui por ser ocioso. Tem ministério, gente. Eu fico feliz demais que nós temos um ministério de estacionamento. Os irmãozinhos que vão lá, colocam a placa, orientam os irmãos a estacionar o carro. Quanta coisa. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Além de estar orando, estar buscando a face do Senhor, estar servindo ao Senhor. Você percebeu o que eu estou querendo aqui? Quando Paulo colocou aqui, exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, conforte os desanimados. Tem gente que desanima. Começa a olhar para a igreja, olhar para os irmãos, começa a olhar para as circunstâncias, para o que está acontecendo à sua volta e desanima. E esquece de olhar para o céu. Sabe o que tem que fazer? Vai ter que ir lá. Tem irmão que não aparece na igreja um bom tempo. Puxa, o irmão desapareceu. O que será que aconteceu? Você ligou para ele? Mandou um WhatsApp? Foi lá na casa dele? A gente perdeu essa referência. Não é porque a igreja é grande, é que nós perdemos o amor. Nós esquecemos que nós temos que ser corpo, exortar um ao outro, ajudar um ao outro, edificar um ao outro. Auxiliem os fracos. Fraco na fé, fraco em todas as situações. Não compreendeu? Explica, ajuda, marca o encontro. Sejam pacientes para com todos. É um negócio complicado, né? Ter paciência é complicado. A gente anda muito no limite, né? No limite da paciência. E ter paciência com o irmãozinho é complicado, é difícil, é sofrível. E ele continua. Eu já perdi a hora aqui, né? Ele morreu por nós para que estejamos acordados. Não passou. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Robertão, você vê que esse mundo aqui, se eu for bonzinho com algumas pessoas, os caras vão montar cavalo em mim. Se eu der a mão, os caras vão pegar meu pé. Para que ninguém retribua o mal com o mal. E essa é a parte mais difícil. Sabe quando Jesus fala o seguinte, ó, quando alguém te bater na face direita, oferece-lhe a esquerda. Sabe por quê? Como é que alguém vai bater na tua face direita
se você considerar que essa pessoa vai usar a mão do lado de cá. E se ele der um tapa com a mão direita, de costa de mão, como diz o outro, quando você preparar o outro lado, vai ser de mão cheia. E hoje em dia é assim. Se ele me der com a mão direita, eu vou dar de mão fechada. Cuide para que ninguém retribua o mal com o mal. Simples assim. Isso é básico na vida cristã. Básico. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Bondoso. Vou entrar no lugar, querido, por favor. Dá o primeiro lugar para o outro. Dá prioridade para o outro. E é um país, a gente está sendo acostumado a não, eu ia buscar direito. Eu tenho direito, é direito da minoria, é direito daquilo, direito daquilo outro. Sabe por quê? Porque a igreja falhou. A gente tem tanta busca por direito porque a igreja falhou. A igreja perdeu essa referência de retribuir o mal com o bem e ser sempre bondoso em todas as situações. Alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Gente, não se concebe crente de cara fechada, carrancudo, nervosinho. Alguma coisa está errada. Aí essa pessoa tem que fazer? Abraça, exorta. Já falamos com exortação. Traz ele de volta para o caminho de Jesus com amor. Versículo 17. Esse pessoal conhece muito bem. Orem continuamente ou orai sem cessar. Orem continuamente, o tempo todo, a todo instante, a todo momento. Teu vizinho, eu comecei muito mal, posso orar por você? Ora! Teu colega lá na rua, no ônibus, na academia eu oro mesmo. Na academia o pessoal sabe que quando fala comigo que está com algum problema, eu oro. Na hora. Não é depois. Não, eu vou orar por você. Não, 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 agora. Posso orar por você agora? E ora na hora. Ora na hora. E não seja crente 6 horas. Sabe o que é o crente 6 horas? 6 horas aí que eu estou indo por ali. 6 horas aí. Versículo 18, eu já estou terminando. Deem graças em todas as circunstâncias. Vou repetir. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não apague o espírito, gente. E, concluindo, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então pode ter profeta? Pode. Não trata com desprezo. Põe à prova. E aí, Coríntios, ele fala, né? Se a profecia não se cumprir, desconsidere o profeta. Ponto. Simples assim. Afastem-se de toda forma de mal. Percebeu que é cheio de mal? Se afasta. Vai distante. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma, corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, e ele fecha e termina o capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Dúvidas? Comentários? Críticas?
Agora a palavra é de vocês. Se você não abrir seu microfone, eu não vou ouvir. Abre o microfone e pode falar. Uau! Ficou bem explicado, né? Você viu que ninguém teve dúvida. Graças a Deus. Foi bênção mesmo. Realmente, Paulo foi muito feliz nesse texto. Esse texto, ele É, é maravilhoso. Riquíssimo, eu riquíssimo. não ia, eu falo muito, viu, meu irmão? Até acho bom você sempre me cortar um pouco, viu? Porque a Ah, hora que eu não pego faz isso, para querida. ler, eu exagero, pelo amor de Deus. Eu estou até me Não, mas policiando a um gente pouco. aprende junto. A gente cresce junto. Esse é o Não, propósito. É por isso que esse você tempo é já dado para disseste vocês. demais, eu acho até melhor ficar com a tua porção, que a gente digere melhor. Às vezes a gente pega muito assunto numa coisa só que não é bom, tá? E, mas essas coisas, Deus fala comigo, eu vou me policiando. E eu achei hoje muito bem, não tenho o que acrescentar no que você colocou. Mas aquela mania de querer dizer, eu ainda vou falar então um pouquinho só. Quando ele fala assim, não apagueis o espírito. Uau. Eu estava vendo que situação que a gente apaga o espírito, porque existe dois tipos, né? Um é não entristeçais o espírito, que a gente entristece o espírito com o nosso pecado. Aí eu estava vendo Exatamente. 3 textos aqui na Bíblia que a pessoa apagou o espírito. O Paulo, quando ele chega no, nossa, ele fala que aquele lugar lá que eles queriam colocar eles como santo lá em Atos dos Apóstolos, ele Isso. chegou e tinha uma pessoa era aleijada, e ele olhou para o cara e viu que tinha fé no cara para ser salvo, e ele falou, apruma-te e anda. Não falou no nome de Jesus. Era aquela coisa de, tá, eu já carrego essa salvação. Ele foi muito rápido. Eu vou achar ele aqui. Peraí, que está tão pequeno. Eu vou achar onde está. Atos dos Apóstolos, 14, 10 e 11. Isso mesmo. Eu vou falar Já, esse texto. Vocês vão olhar comigo que pode dá ler pra essa gente, pode, impressão. já está aberto aqui. Não Pode é ler, isso querida. mesmo? É isso Olha o que ele mesmo. fala. Olha lá. Disse-lhe, ó, este homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, ele viu que o homem tinha fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Só que eles tiveram um problemão depois, porque aí os caras pensavam que era no nome deles, era eles que fizeram esse ato. E até eles depois rasgaram as roupas, foi horrível a situação. Então, eu falo que mesmo um cristão, quando ele se acomoda e vê que Deus usa muito ele para isso ou para aquilo, ele corre o risco de uma hora ou outra. O Elias, quando ele estava lá orando, que ele arrumou o altar, pôs as pedras, mandou despejar mais água, molhou tudo. A hora que ele vai orar, ele fala assim, agora esse povo vai ver que eu fiz todas essas coisas. Aí Deus pega e para. Deus pega e não responde. Ele fala, me responde, meu Deus. Daí ele fala, que o Senhor é Deus, que o Senhor faz todas as coisas. Arrumou. Porque se não arrumasse, o cara que está com Deus, ele sabe o que ele fez nessa hora. Então eu falo que isso dá uma apagada no espírito. Parece que a gente é suficiente para fazer aquilo, sozinho, para levar a glória sozinho. E a outra passagem que eu ouvi é o Moisés, que eu me lembrei. O Moisés,
Deus, a primeira vez, ele fere a rocha para dar água, porque Deus fala para ele, fere a rocha e vai ter água. A segunda Fala a vez ele rocha. falou, Moisés, fala com a rocha, porque você É. só fere uma vez Jesus. Depois você já tem ele e conversa com ele. Aí ele vai lá e fala, oh, nós vamos fazer tirar água desse lugar, não sei o quê, e bateu com toda a ira. Perdeu de entrar na terra prometida por isso. Então eu falo que são situações que o cara, ele não perdeu a salvação, não fez nada daquilo. Ele está com Deus, mas tem uma certa hora que até os homens de Deus mostram para a gente que uma hora ou outra você dá uma apagada no espírito. Parece que é eu que vou sobressair. É eu que estou fazendo essa obra. É É por isso só que isso Paulo que eu está dando queria. dessa orientação. É por isso que É, ele está dando essa orientação para a gente ser vigilante. em Porque tudo, né? pode acontecer. E tem gente que Tanto, fala que depois. tanto que entristece, né, o espírito com o pecado, que ele lá, quando ele fala, não entristeçais o espírito, ele fala, todos aqueles pecados lá, né? Qualquer pecado, o espírito não sai, mas ele fica triste. E às vezes a gente Exatamente. realmente apaga, né? Amém. É só isso que eu queria, porque está perfeito. Obrigado, Tá querida. lindo. Boa palavra. Pode falar, minha irmã Sueli. Agora ficou mudo. Agora não, agora você fechou o microfone, já estava aberto. Agora sim. Resumindo, o cristão tem que ser vaso de honra, só isso. Boa. Boa colocação. Vaso de honra. Eu gosto muito de uma palavra que o pastor Edson sempre falava. Deus não usa vaso sujo. E outra Isso. palavra que ele usava muito, lata vazia faz barulho, lata cheia não faz. Tá bom assim? Sim, Obrigado, porque querida, pela colaboração também. existem vasos de honra e vasos de desonra, né? Exatamente. Então, nós não temos que ser vaso de desonra, a gente tem que ser vaso de Exatamente. honra. Amém. Glória a O Deus. princípio do ensino de hoje é esse. E ser vigilante é estar cumprindo a nossa função. Por isso que eu trouxe bem forte, porque eu queria que vocês guardassem a imagem do vigilante na entrada da cidade. Qualquer Foi pessoa que vá bem Como de se longe fala, colocado. fosse a guarda da rainha. isso, também. Mesmo que a pessoa vá lá cutucar, ele tem que continuar ali fazendo o serviço dele. Exatamente. Não vou me... Ah, é mesmo, boa colocação, boa lembrança. Os guardas que fazem a guarda da rainha lá em Londres, né? A postura deles. Eles, se ele se sentir mal, ele desmaia, ele morre ali. Aí cai, aí cai. Mas se não, ele fica até ele ser trocado e ser rendido. É essa a colocação. Quando a gente Se pegar essa eles visão, gente, estiverem marchando e ele cair, ele fica caído, passam por cima dele até que exatamente, venha o socorro. isso mesmo. Ou seja, objetivo, foco e dependência do Espírito Santo. Pensam, isso é vida. Amém. Agora, a gente vai ter que refletir nesse texto e fazer uma introspecção e verificar até onde nós caminhamos e onde nós chegamos. Eu vou pedir para a Nessi agradecer a Deus pelo estudo dessa noite e nos Eu, encontramos. eu, Pode falar, querida. particularmente, me sinto como um caranguejo. Parece que eu estou sempre andando para trás. Mas o Cada texto está vez aí para que eu nos leio a ensinar, palavra de Deus, ampliar eu me nossa sinto visão. confrontada. O texto tem essa função. A palavra tem essa função, pois ela é viva. E ela nos leva, ela amplia a nossa visão e nos questiona. Ela faz a divisão, gente. É uma espada. E nesse caso aqui, nesse texto, não tem como. É esse o propósito. Nessi, fica à vontade na presença do Senhor, querida.
Vamos orar? Pai amado. Ai, Senhor, como o Senhor é lindo. Obrigada, Deus. Obrigada pela sua palavra, que é viva e renovada a cada dia para nós, Pai. É como um pão fresco, Senhor. E isso nos alimenta, tem nutrientes e faz com que a gente possa sentir o seu amor, Pai. Obrigada. Obrigada que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Betão e de cada um que está aqui, Senhor. Obrigada porque ele traz esse estudo para nós e isso é um alimento para nós, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, a família dele, a saúde dele e o espiritual dele também, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E continue ajudando, Senhor, a nós discernir essa palavra, que a gente possa refletir durante a semana, que a gente possa ruminar para que em- seja entronizado em nossos corações, Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Deus, obrigada porque o Senhor é lindo, que nós possamos ser vigilantes, Pai, assim como Sua palavra falou, que nós possamos ser realmente vigilantes em tudo que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. Que nós tenhamos cuidado e a gente não faça o que não deve, Paizinho, assim como o pastor Betão colocou. Que há incerteza, a presença de inimigo espiritual, que esteja atento, que a gente tenha hábitos para orar, que a gente seja firme na fé, Pai, que nós possamos estar sempre na Sua presença, hoje e todo o decorrer da semana. É assim que eu te agradeço e oro por cada um que está aqui, que tenhamos uma noite de descanso na Sua presença, Senhor Jesus. Esteja conosco, Pai, em todos os momentos. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Queridos, queridas, Deus abençoe. Uma semana abençoada para vocês. Nos vemos na celebração amanhã, louvando e adorando ao Senhor. Fiquem na Amém. paz. Bem, paz, paz. Paz.